Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais uma leitura e hoje vamos ler Lucas capítulo 21. Que você seja edificado por essa leitura, que nós possamos ser edificados e nós possamos crescer hoje. Amém? Lucas capítulo 21, a oferta da viúva pobre. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então aprendemos aqui que para Deus não vale só a quantidade, vale também o coração. E essa mulher deu tudo o que tinha. A verdade é que essa oferta foi muito simples, mas foi uma oferta necessária. Então, meus irmãos, é uma oferta simples que às vezes Deus se agrada. Quando a gente fala de oferta, que é espontaneamente voluntária, nós temos que ser simples e temos que dar com o coração simples e com alegria. Amém? Eu vou falar muito sobre esse tema ainda, sobre oferta, até sobre o próprio dízimo. Eu vou explicar isso historicamente para você. Talvez seja uma das únicas pessoas que vai falar isso, mas vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom, que vai esclarecer a dúvida de muita gente. Mas aqui nós aprendemos que, voltando aqui para o texto, nós aprendemos que ela verdadeiramente, né, deu mais do que todos, porque ela deu do seu coração. E ela deu tudo que tinha, mesmo tendo tão pouco, entendeu? Então às vezes você tem 10 reais no bolso e vai dar de oferta, e você deu aqueles 10 reais, mas aqueles 10 reais era tudo que você tinha. Para Deus aquilo é muito dinheiro, porque não vale só a quantidade, vale também a qualidade daquilo que você dá. Amém? A destruição do templo. Falavam alguns a respeito do templo, como estava orando de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vede essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando fala aqui que não ficará pedra sobre pedra, a gente entende isso como a questão da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, né? É o título aqui, mas isso aqui aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O princípio das dores. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Então veja, até aqui nós aprendemos sobre várias questões, né? E Jesus aqui está falando do princípio das dores, que é um dos eventos da volta de Jesus. Mas fala aqui, ó, uma coisa muito interessante: não sigais. E a questão aqui que fala, ó, respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também chegou a hora, não sigais. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas, também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos carceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Irmãos, até aqui a gente já leu e a gente entende o que acontece aqui, ó. Aqui fala: os perseguirão, vos entregarão, levando a carcéis, e fala aqui de pai que vai entregar o filho. E isso aqui, meu irmão, acontece muito em países onde o evangelho é perseguido, como países muçulmanos, países islâmicos, né? Países do Oriente Médio e da Ásia, onde a gente tem uma grande perseguição aos cristãos, principalmente no Oriente Médio e em ditaduras, né? Como Cuba, Coreia do Norte e coisas assim. E lá naqueles lugares, se você é um cristão devoto a Deus, como eles acham que o Deus deles é o Estado, se você se opõe a isso, você não é bem-vindo naquele lugar. E eles te entregam mesmo, até as famílias entregam os filhos que se convertem a Deus. Então, isso não está longe
Isso acontece hoje, inclusive acontece muito mais perseguição hoje do que naquela época. Só que acontece em lugares específicos, entendeu? E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então a gente vê que mesmo que haja perseguição, é na perseverança que ganhareis. Então, lá fala na Bíblia que o que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Aqui fala na perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, nós devemos ser aqueles que permanecem firmes no Senhor. Eu mesmo, meus irmãos, falo de coração aberto aqui para vocês que estão assistindo isso aqui. Principalmente no tempo da escola. Tá? Depois que eu saí da escola, entrei na faculdade, até que tinha uma certa tolerância maior ao evangelho, tá? Porque na faculdade as pessoas são mais adultas. E geralmente os mais adultos, eles têm uma cabeça um pouquinho melhor. Mas quando eu me converti lá atrás, mano, e eu me tornei cristão, num mundo que as pessoas queriam tudo zoar, queriam tudo ir pra balada, pra festa, pegar todo mundo e tudo mais, e você diz não pra isso, você diz eu não quero isso, eu não quero drogas, eu não quero Jesus. Cara, eu era taxado de chato, eu sei disso. Mas, cara, eu não me arrependo nem um pouco disso, cara, de servir a Deus. Porque hoje eu tô mais velho e eu não tenho do que reclamar. Eu não tenho do que me envergonhar. Porque eu fui guardado por Deus, entendeu? Então vale a pena você servir a Deus, vale. Inclusive na minha área de trabalho. Porque muita gente não quer trabalhar hoje. Muita gente só quer zona, zoeira, balada, festa. Aí quando eles acham um cara que quer trabalhar, que chega no horário, que faz as coisas certas, meu irmão, as empresas estão assim, ó, de portas abertas para pessoas que são assim, entendeu? Então a gente perde de um lado muita gente, a gente perde muitos prazeres por servir a Cristo, como a gente vê no texto aqui, mas a gente ganha muitas coisas. E contextualizando isso aqui para vocês, aqui ele estava falando de uma época que teve uma grande perseguição no Império Romano, que teve uma grande perseguição ali no Oriente Médio, né, contra Jerusalém. E a gente vai ler sobre isso aqui, ó. Olha só, Jerusalém sitiada. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Oséias 9, 7, tá? Chegaram os dias de castigos, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e muito do teu ódio. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então veja, aqui fala de uma questão muito interessante que aconteceu com Israel ao longo da história da igreja, que foi o que? Israel foi sitiada lá em 70 depois de Cristo, né? Jerusalém foi sitiada, invadida, destruída muita coisa, foi destruído aquele templo que tinha lá, né, que a gente falou sobre não ficará pedra sobre pedra, foi destruído, e muitos dos judeus foram levados para vários lugares do mundo. A gente vê que eles foram levados, né, e depois a gente vê que existe um tempo que esses judeus começaram a voltar para Jerusalém. Jerusalém começou a ser habitável pelos judeus de novo, e a gente vê que cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles, até que o tempo dos gentios se complete. Então, Deus tem um tempo tratando com a igreja. Mas vai chegar o tempo que tanto judeus como gentios vão se converter. Em massa, todos os judeus vão se converter, a maioria vai se converter, porque a Bíblia diz que todo Israel será salvo. E quando a Bíblia diz que todo Israel será salvo, não está falando da igreja, está falando de Israel. Porque senão Deus colocaria e toda a igreja seria salva. Mas não, está falando de Israel. Israel será salvo. E muita gente que rejeita Jesus lá, dos judeus, vão se converter a Cristo. Mas Deus, temporariamente, Deus pausou o plano com eles para que a igreja pudesse cuidar desse plano. A igreja não substitui Israel de maneira nenhuma, isso aí não é verdade. Mas a igreja, ela faz a missão que era para Israel fazer. Israel era para evangelizar o mundo, mas a igreja tem feito isso. Mas vai chegar um tempo que os judeus vão voltar para Jerusalém e vão cultuar a Deus de novo lá. E eles vão se converter, eu entendo isso. Agora,
Isso já está acontecendo em partes, tá? Eles já voltaram, muitos deles, para Jerusalém de novo, tá? E eles estão voltando. Agora só falta eles crerem em Cristo. Enfim, isso aí é uma história que vai acontecer ainda, né? Não sabemos quando, mas vai acontecer. Porque vai se completar o tempo dos gentios, irmãos. Cara, vai ser muito doido, porque o tempo dos gentios ele vai ter um fim. O tempo da igreja e de Israel aqui na terra, do jeito que tá, vai ter um fim. Vai ter um momento que Jesus vai voltar e vai estabelecer o reino literal, não só o reino espiritual, mas o reino visível, não só o reino interior, mas o reino também exterior. A vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexibilidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, vai acontecer, meu irmão. Vai ter muitos sinais que procederão à volta de Cristo. Mas vai ter a vinda do Filho do Homem, como diz aqui, ó, sobre as nuvens, né, como diz Apocalipse 1:7, Daniel 7:13, e na lua e nas estrelas, né, sinais na lua e nas estrelas, né, e no sol. Isso também está lá em Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:31 e Apocalipse 6:12-13. Então haverá vários sinais e Cristo vai voltar. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. O povo vai ter com Jesus para o ouvir. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Então, meus irmãos, nós temos que estar vigiantes, orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Isso também se encontra lá em Lucas 12:35-40. Então, meus irmãos, vigiai. Essa é a mensagem de Cristo. Amém? Vigiai e orai. Porque é mais fácil cair em tentação, né? Do que resistir à tentação. Então, Senhor Deus, Pai, que nós possamos estar firmes e fortes, Pai, para a vinda do Filho de Deus, Pai, para a vinda de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, que nós não olhamos nem para a direita nem para a esquerda, mas fixamos nossos olhos em Ti, Pai, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que nada nos pare, Senhor Jesus, mas que nós sejamos pessoas firmes. E oremos, Senhor Deus, por Israel, Pai, para esses dias que sucedem à Tua volta, Pai, porque o Teu povo vai se converter. Israel vai se converter e vai se juntar aos gentios. Nós vamos ver salvação entre os judeus em nome de Jesus, Pai. E nós oramos por isso, Senhor Deus. E abençoamos Israel em nome de Jesus, Pai. Que todo Israel seja salvo. Que Israel reconheça Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Isso é uma promessa eterna. Em nome de Jesus. Todo Israel é teu, Pai. E toda a igreja é tua, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus abençoe Israel. Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã e vamos pra cima. Valeu, valeu!